Natal chegou sem pedir licença, trazendo um frio que não vinha apenas do vento, mas do silêncio acumulado dentro daquela casa quase escura, onde a noite parecia mais longa do que deveria. Enquanto as ruas brilhavam com luzes e risos distantes, ali dentro só havia um corpo cansado, sentado em silêncio, tentando entender em que momento a esperança tinha se perdido pelo caminho. Não era pobreza nem falta de companhia física, mas um vazio mais profundo. Aquele que nasce quando a alma carrega culpas não resolvidas e perguntas que nunca encontram resposta. O relógio marcava a hora da ceia em muitas casas, mas ali o tempo parecia parado, preso entre lembranças do que foi e medo do que nunca mais seria. Havia erros antigos, decisões tomadas no impulso, palavras que feriram e não puderam ser recolhidas, todas ecoando juntas como vozes que não deixavam descansar. As perdas também estavam ali, sentadas em silêncio, ocupando espaço no peito, lembrando que certas ausências não diminuem com o tempo, apenas aprendem a doer de outro jeito. A fé, antes tão simples, agora parecia distante, como uma canção esquecida, cuja letra já não vinha à memória, mesmo quando o coração tentava acompanhar. Lá fora, alguém cantava sobre alegria e nascimento, mas ali dentro, a sensação era de abandono, como se Deus tivesse passado direto naquela porta naquela noite. As mãos tremiam levemente, não pelo frio, mas pela soma de tudo o que nunca foi dito, de tudo o que foi guardado por orgulho, medo ou vergonha. Então veio o cansaço profundo, aquele que não se resolve dormindo, e com ele uma certeza amarga de que continuar fingindo força não era mais possível. Sem palavras ensaiadas, sem frases bonitas, aquela pessoa respirou fundo, sentindo o peso da própria existência e decidiu falar, não para o mundo, mas para Deus. A oração começou quase como um sussurro quebrado, carregado de culpa por caminhos errados, por escolhas feitas longe da verdade, por ter se afastado quando mais precisava permanecer. Havia arrependimento sincero, não teatral, apenas humano, do tipo que nasce quando alguém reconhece que tentou viver sozinho e falhou em silêncio. A voz falhou ao lembrar dos que se foram, dos abraços que nunca mais voltariam, e a pergunta dolorosa surgiu sem filtro, perguntando por que a vida tinha sido tão dura. O medo apareceu logo depois, cru e honesto, o medo de não merecer perdão, de ter ido longe demais, de ter cruzado um limite invisível sem volta. Entre uma respiração pesada e outra, surgiu o desejo simples e desesperado de recomeçar, mesmo sem saber como, mesmo sem garantias. Não era uma oração bonita. Era um pedido rasgado, quase um grito abafado, pedindo apenas para não ser esquecido naquela noite em que tudo parecia perdido. O silêncio respondeu primeiro, um silêncio espesso, que parecia testar a paciência e a fé que ainda restava naquele coração cansado. Então, algo pequeno aconteceu, quase imperceptível, como uma luz distante refletindo na janela, ou uma música suave chegando de longe, sem aviso. A memória de uma infância simples veio à mente, um Natal antigo, uma oração ensinada sem pressa, um sentimento de paz que parecia impossível naquele momento. O peito apertado começou a ceder, não porque tudo foi resolvido, mas porque algo foi compreendido ali, de forma profunda e inesperada. A percepção foi clara e silenciosa, como uma verdade que não precisa ser gritada. Deus nunca tinha ido embora, mesmo quando parecia ausente. A dor ainda estava ali, as consequências também, mas junto delas nasceu uma calma estranha, a sensação de que aquele pedido tinha sido ouvido. As lágrimas vieram sem esforço, não de desespero, mas de alívio, como se o peso carregado por anos tivesse sido dividido pela primeira vez. Naquele instante, o Natal ganhou outro significado, distante das mesas cheias e das risadas forçadas, mais próximo da graça que alcança quem está quebrado.
Não houve milagres visíveis, nem promessas grandiosas. Apenas a certeza silenciosa de que recomeços começam no lugar mais improvável. O coração, antes endurecido, encontrou espaço para perdão, primeiro por si mesmo, depois pelo mundo, entendendo que a redenção não exige perfeição. A fé não voltou como antes, voltou mais humilde, mais frágil talvez, mas real, construída sobre verdade e não sobre aparência. Aquela oração não mudou o passado, mas mudou o modo de olhar para ele, transformando culpa em aprendizado e dor em caminho. O frio da noite já não parecia tão hostil, porque algo dentro havia sido aquecido, mesmo sem explicação lógica. O Natal, ali, deixou de ser um lembrete de ausência e passou a ser um convite silencioso à esperança possível. Não era sobre presentes, nem sobre famílias perfeitas, mas sobre um Deus que se aproxima justamente quando ninguém mais percebe. E talvez, naquele silêncio final, a maior verdade tenha se revelado sem palavras, apenas com presença e paz. Talvez este Natal não mude o mundo, mas pode mudar um coração.